o porquê que eu não sou esquerdista, nem socialista e nem comunista, e o porquê que você também não deveria ser. Eu, para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, eu tenho 19 anos, eu terminei o ensino médio há uns 2 anos atrás, por aí. E ano passado eu fiz um técnico de administração, quando eu tinha 18 anos. Cara, olhando para minha época do ensino médio, e você vai entender o porquê que eu estou entrando nesse ponto. Eu era moleque, então eu não entendia muito bem o que se passava ali, mas eu percebia que, pelo menos nas escolas que eu estudei em um monte de escola pública, né? Porra, tinha um consenso de pensamento geral em todos os professores que era esquerdista. E majoritariamente. Eu cansei de ouvir discussões sobre teologia de gênero, sobre machismo e, porra, e tudo mais, né? E era normal esse tipo de pensamento na escola que eu frequentava, né? E o que acontece? Ano passado, que eu fiz o técnico, que foi também numa escola que dá ensino médio, só que faz técnico também, era a mesma coisa. Como eu era mais velho, eu conseguia entender mais os pensamentos. Então era normalmente esse tipo de pensamento esquerdista, esse tipo de pensamento de pensar que o empresário, que ele é burguês, que ele só quer diminuir o poder aquisitivo da população e não sei o quê. E me faz pensar e me faz refletir no seguinte ponto. Se majoritariamente nas escolas, nas universidades, que provavelmente você estuda em alguma escola ou universidade, majoritariamente o pensamento de todos os professores é de esquerda. Majoritariamente. Isso é inegável. Isso é inegável. Inclusive nos meios de comunicação, tradicional pelo menos, nos meios de comunicação de TV. Né? É majoritário o pensamento de esquerda. E se o pensamento de esquerda é majoritário e a galera defende isso, por que a porra da sociedade não dá certo? Isso me fez refletir. Me fez refletir que talvez esse pensamento de esquerda que é majoritário seja o fato de que faz com que a sociedade esteja essa merda. Porque tem um pensamento majoritário que é uma merda, entendeu? Então, isso me fez refletir nesse sentido. Agora, é interessante pensar que ano passado, quando eu estava fazendo o meu técnico de administração, houve uma situação muito interessante, que vale a pena contar. Era uma aula em conjunto com 3 professores e um professor de sociologia, que inclusive é de esquerda, é um professor de esquerda, mas que ele simplesmente estava apontando um fato, ele estava mostrando dados. Cara, ele foi escorraçado por uma professora e um outro professor lá. Absurdo. Ele simplesmente estava falando que homem e mulher, nas suas atribuições profissionais, têm desejos diferentes, simplesmente isso. Ele estava falando que para uma mulher ou um homem querer ter alguma carreira na vida, eles vão pensar de modo diferente. Ele estava comparando que a maioria das profissões de engenheiro são de homens, os maiores médicos em quantidade também são homens. Enfim, todo esse tipo de profissão mais técnica, mais exata, é feita por homens. Enquanto as mulheres preferem profissões mais humanas, que lidam mais com pessoas, como por exemplo, sei lá, psicologia, pedagogia, enfermeiro, é mais mulher. Porra, ele foi escorraçado por uma mulher, falou o seguinte, não, as mulheres, elas não são médicas, não porque elas não querem, mas porque elas não têm incentivo do Estado, porque existe um machismo estrutural, que já coloca na cabeça da mulher que ela é incapaz de fazer aquilo, e toda essa baboseira que você está acostumado a ouvir. Então, isso me faz refletir muito, né? E quando você vai estudar as obras socialistas, as obras comunistas, que eu não estudei tudo, eu vou ser sincero, né? Óbvio que eu não estudei tudo. Vi algumas coisas, li algumas coisas específicas. Então, assim, esse silêncio, essa omissão de Marx e, sei lá, outros pensadores comunistas, do que de fato é o socialismo, do que de fato é o comunismo, até a gente hoje, para definir essa porra é difícil. Cara, é óbvio, é previsível entender o porquê que eles não falavam o que era o socialismo ou o que era o comunismo. Né? E é interessante pensar que a maioria desses movimentos revolucionários, eles não têm uma meta clara. Até porque se tiver uma meta clara, é muito fácil a gente julgar se deu certo ou se não deu certo. Né? Se tem uma meta ali, a gente consegue julgar. Então, eles sempre ficam muito nesse tipo de proposta utópica, como se fosse o horizonte. Ah, você pega o seu carro ali e vou viajar até o horizonte. Quanto mais você viaja, mais o horizonte vai se afastando de você. Você vai indo, tentando alcançar o horizonte, e mais ele vai se afastando. Então, não tem sentido. E o que é interessante, que eu vi, inclusive, o professor Olavo de Carvalho falando sobre isso, que a maioria desses liberais, eles acreditam que porque o comunismo foi argumentado, ele foi quebrado cientificamente no ponto econômico, que ele está fadado ao fracasso, sendo que não é assim que funciona. Então, assim, não é porque você destrói o pensamento econômico comunista que o comunismo está destruído, né? Então, a economia comunista não funciona, isso é óbvio. Eles nunca vão conseguir controlar totalmente os meios de produção e fazer isso de modo eficaz.
Mas como eles não conseguem fazer isso e como eles não têm uma meta clara, eles vão ir atrás disso indefinidamente, né? Então vai se criar um poder cada vez dessa ideologia mais indestrutível, mais forte, e eles não têm uma meta a seguir, eles estão seguindo qualquer coisa. Eles estão falando, não, tô seguindo algum bagulho aqui. Então o professor lá ele pontua: a falta de objetividade ou de fundamento econômico do socialismo não é uma objeção contra o socialismo. Ao contrário, se ele fosse realizado, então seria julgado para ver se ele funcionou ou não funcionou. Mas o socialismo ele não pode ser julgado porque ele não é definido, né? O próprio Lula diz, pô, ele falou assim: nós não sabemos que tipo de socialismo queremos, mas quem é que sabe? Então, se percebe que não tem uma definição clara, objetiva, material do que é o socialismo. É uma definição oca. Eu quero uma sociedade mais justa, mais irmã, mais igualitária. Beleza, cara, tudo isso é muito lindo. Mas o que de fato é isso? Então, eles não definem o socialismo na esfera da substância, mas na esfera da qualidade. Das qualidades que o socialismo tem, mas não do que é. E acontece que essa elite socialista vai empurrando isso com a barriga, até porque a maioria das pessoas nem vai pensar nisso, a tal ponto que elas têm um poder absoluto e controla a cultura, a religião, a educação, tem uma mente infiltrada nas redes escolares, universitárias e vive toda essa merda que tem hoje, né? Esses dias eu estava revendo aquela treta que teve do Monark, que ele falando sobre nazismo, devia ter um regime nazista no país, alguma parada assim. E a discussão era se o socialismo, na verdade, se o nazismo era um regime de esquerda ou de direita. E isso me bateu a curiosidade de pesquisar. Mas pelo que eu vi, o fascismo ou o nazismo, ele não é um regime de direita nem de esquerda. Ele é um fenômeno à parte. Até porque não dá para definir um movimento político pelo seu discurso ideológico. Muitas vezes existe uma tensão, é contrária o discurso ideológico com a prática. Então é muito difícil você definir somente pela discussão ideológica, pelo que foi falado. Tem um historiador italiano fudido, que é o Emílio Gentili, e ele fala categoricamente: o movimento fascista surgiu do pensamento de esquerda. E essa é uma tese muito aceita hoje, universalmente. E é interessante, né? Porque os esquerdistas amam chamar os outros de fascistas. Mas essa própria ideologia veio do movimento fascista, veio do movimento esquerdista, quer dizer. E o que acontece? O tópico de discussão que criou a discussão, né, de onde surgiu o movimento fascista, foi o tópico de que será que o agente social ele pode ser o causador de uma revolução mundial? E a resposta é que os teóricos fascistas da época diziam que não. Alguns diziam isso, né, que não, porque não existia proletariado internacional. E de fato, não existe proletariado internacional, porque se a gente parar para pensar, quando um proletário sai da sua nação e vai para a nação vizinha, ao invés dele ser um proletário lá, ele vai ser um morador de rua, ele vai ser um mendigo, na maioria dos casos, né? E essa tese se provou verdadeira na Guerra de 14, onde a elite comunista pensou que o proletário, quando fosse guerrear com outro país, ele se uniria ao proletário lá local e venceria a burguesia, não participando de uma guerra imperialista. Mas foi pelo contrário, totalmente o contrário. O agente social mais entusiasmado, mais patriótico, mais nacionalista foi o proletário, defendendo a sua nação. Isso é interessante. Então, assim, os economistas fascistas, eles de fato não estavam certos. O agente causador de uma revolução mundial não é o proletário internacional, mas sim nações proletárias. E Stalin adotou essa política na Segunda Guerra Mundial, pô, quando ele fez aquele movimento terceiro-mundista. Então nações proletárias contra nações burguesas, nações exploradas contra nações exploradoras. Só que o que é interessante, a gente nunca pode olhar a história fazendo uma generalização ideológica, a gente tem que olhar o fato, o que aconteceu, o concreto. E existem, óbvio, parte da esquerda, parte da direita nesses movimentos. Por exemplo, na Alemanha nazista, eles tinham vários cultos às divindades antigas. Então você pode até ver que tem algo ligado ao conservadorismo, mas ao mesmo tempo também eram contra a ideia cristã. Então você vê que tem uma ideia revolucionária. Cara, essa questão é muito mais complicada do que parece. Então é literalmente um movimento à parte. Só foi uma reflexão que eu quis trazer aqui. Então assim, no final das contas eu não sou socialista, porque é um pensamento totalmente idiota e que eu vejo que é um pensamento muito vitimista. Normalmente essa galera, elas não conseguem alcançar o que elas querem alcançar e colocam no Estado, no governo, como se fosse o papai delas para dar tudo, pô. Eu não vim de uma família rica, na verdade eu vim de uma família classe média baixa. E tudo que eu tenho, tudo que eu almejo, cara, eu batalho para fazer isso. É difícil, mas todo mundo tem que, se todo indivíduo
fosse nutrido, seja, sei lá, professores falando, todo mundo falando para ele que ele pode conseguir aquilo que ele quer, mediante ao esforço que ele faz, cara, a sociedade seria outra. A sociedade seria totalmente diferente. O que acontece e que é totalmente verificável é o seguinte, que as instituições governamentais, as instituições de ensino, as instituições de universidade imputam no indivíduo de que ele não consegue aquilo que ele quer, não porque ele é incapaz, não porque ele é fraco, não porque ele não faz por onde, mas porque o papai Estado não dá aquilo que ele quer. Então é colocado em todo indivíduo de que ele é pobre porque o Estado não dá aquilo que ele tem que dar para ele. De que o Estado é ineficiente. Porra, o Estado é ineficiente, beleza, eu sei. Óbvio que é, porra, olha as ruas aí, né? A não ser que você viva em um bairro de bacana, eu não. Então aqui é cheio de buraco, eu sei, pô. Mas o que que acontece? Se você ficar dependendo disso o resto da sua vida, porra, é pensar muito positivo de que esses políticos aí vão fazer algo por onde. Então, é por isso que eu não sou esquerdista, porque eu não sou vitimista. E as coisas que eu quero alcançar, meu irmão, não tem pai, não tem mãe, não tem estado, não tem governo que vai me dar. Eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer isso acontecer. Se você gostou desse vídeo, curta, siga, que eu trago aqui reflexões que eu penso minhas, beleza? E siga alguns autores. Eu tô querendo me desenvolver como ser humano e a única forma de eu fazer isso é estudando. E a melhor forma de estudar é ensinar, né? É uma técnica de memorização e o objetivo desse canal é justamente isso. Eu conseguir ensinar algo que eu acabei de estudar para vocês, para tentar memorizar isso cada vez mais e melhorar a minha vida e talvez melhorar a sua também. É isso. Até mais.